Ao longo de mais de 100 anos, desde 1903, o 13, antigo Clube Social Negro, agora transformado pela ação de pessoas em Museu Comunitário 13 de Maio, reabriu. Mantenedor de uma viva cultura negra, hoje o Provocarte recebe João Heitor, arqueólogo e gestor cultural. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Desde a data que dá um nome ao museu, o que mudou e o que não mudou? Bom, na verdade, quando a gente pensa no projeto do museu, a gente não dá um nome, né? O Museu 13 de Maio é uma herança do Clube Social 13 de Maio, que existe em Santa Maria desde 1903. O que muda, na verdade, desde que a gente cria o projeto do Museu Comunitário 13 de Maio, é uma concepção, na verdade, do espaço, tornando ele um museu comunitário. A gente traz para a realidade hoje, do século XXI, um novo espaço, que ao mesmo tempo ele carrega a história, o patrimônio e a memória do antigo Clube 13 de Maio, mas ele dialoga com a realidade dos dias atuais. Ele dialoga com a dinâmica da comunidade, do coletivo, do movimento social negro, que volta a ocupar aquele espaço como um espaço dinâmico, não só para a realização de festas, bailes, mas para dialogar com a arte, com a cultura, com a produção cultural, com a educação, com a própria vicissitude do movimento social. Ele então passa a ser um espaço aberto, comunitário e com uma dinâmica ligada a toda a necessidade de fruição dos movimentos sociais contemporâneos a partir do século XXI. Vocês fazem esse trabalho de catalogar, né, organizar as documentações e pesquisas etno-históricas. O que foi algo muito significativo que vocês descobriram nessa pesquisa? Bom, né, o nosso trabalho começa, na verdade, em 2001, que é um trabalho de formiguinha que tem muito a ver assim com as nossas próprias narrativas históricas. O Clube 13 de Maio, como te disse, ele tem mais de um século de história na vida de Santa Maria. E isso produziu uma documentação para nós muito rica, de atas, fotos e documentos, e que para mim, na verdade, ela é muito importante, pois quando eu e uma colega, que foi a Giane Vargas Escobar, que foi a primeira diretora do 13, pensamos em criar, quando nós éramos alunos ainda do pós-graduação aqui na antiga Unifra, a gente vai acessar, na verdade, os documentos que são os documentos da minha família. Foi o baú de fotos da minha família que trouxe para nós, assim, aquele impacto estético de uma história que estava ali materializada nas fotos, mas não era contada. E a partir dessas fotos, nós começamos a procurar uma rede de famílias, redes de antigos sócios, e fomos encontrando esses antigos sócios que começaram a nos narrar essas histórias, começaram a trazer para nós memórias que para mim até eram memórias presentes, mas elas ainda não estavam dialogando com essa performance de uma história contada para o todo. E quando nós vamos adiante, vamos para a pesquisa das atas, a coisa se enriquece muito mais. A gente chega numa profundidade histórica que nem nós imaginávamos, porque são histórias de famílias, de negros e negras que estavam aqui em Santa Maria e sempre estiveram, mas que não tiveram a visibilidade histórica na historiografia tradicional. Então, a ata, as fotos e as narrativas são os três grandes pilares da memória do 13 e que fazem com que o museu, mesmo sendo um museu comunitário, que a gente sempre procura enfatizar, nosso museu é um museu de pessoas vivas, de pessoas dinâmicas, pessoas que estão lá, ele é também um espaço de memória, ele é um espaço de cultura, onde as famílias, e eu falo aqui do recorte, na verdade, étnico-racial, as famílias de negros e negras podem ir lá no museu e quando verem uma exposição se identificarem com a sua história contada nas exposições que são baseadas nessas fotos, atas e narrativas históricas. Qual que é o papel do museu nessa relação entre passado, presente e um futuro? Bom, eu não vou cair na definição tradicional do museu, né? Mas o nosso museu, ele traz na sua essência, no seu estatuto, a concepção da museologia contemporânea, né? O museu ele é um espaço de memória, de preservação, de comunicação e diálogo com a comunidade. Então a gente ultrapassa aquele limite estético que houve da museologia, até pelo menos a década de 70, que o museu era apenas um espaço, na verdade, de exposição ou de conservação. Hoje o espaço do museu, e principalmente o Museu 13 de Maio, ele é um espaço de comunicação, ele é um espaço de diálogo, é um espaço de dinâmica e fruição da cultura, onde as pessoas vão àquele espaço para se encontrar, para produzir cultura, para manter cultura, para absorver cultura. Porque tu vai chegar lá hoje, por exemplo, se tu chegar hoje a partir do final da tarde, tu vai ter oficinas. Pode ter uma oficina de dança, de capoeira, de educação, pode ter coletivos se reunindo lá para conversar. Então, o espaço do 13, ele não é um espaço tradicional em nenhum momento.
A gente usa sim o conceito de museu, mas a gente usa uma formatação, um diálogo com a museologia contemporânea, que é essa museologia social que a gente chama. O que é ser comunitário? O comunitário, nós percebemos a comunidade como principal fator de identidade do nosso museu. Quando a gente pensa no acervo do museu, eu não coloco lá como acervo a cultura material, fotos, atas ou documentos materiais, mas sim a comunidade, as pessoas. Elas são o acervo. E quando eu falo desse acervo comunitário, e eu também não vou fazer aqui o recorte específico, tem que ser a população negra de Santa Maria, mas é toda a população de Santa Maria. Quando a gente pensa no espaço edificado onde o museu está localizado, que é o bairro do Rosário, a gente está falando de uma história de um bairro, uma história que é importante para a construção social da cidade de Santa Maria. Então, quem dialoga com essa comunidade são as pessoas que vão ali, que frequentaram, que dialogam com aquele espaço, que criam naquele espaço a sua identidade. Então, a comunidade são as famílias, são os coletivos, são as instituições educacionais, são aqueles e aquelas que circulam naquele espaço, que é um espaço identitário, que é o Museu 13 de Maio. Por que um clube negro e que região era essa em que ele se estabilizou? Bom, né, o Clube Negro ele tem toda uma história que ela acompanha a própria história do Brasil, né? Principalmente o processo de final do período da escravidão, ali por volta de 1860, começaram a surgir em todo o Brasil associações, e eu chamo de associações para a gente não botar a definição só no clube. Organizações, então, dos negros que começavam a ficar libertos do processo da escravidão, ou compravam, ou eram libertados por seus senhores, e essa organização era uma forma de ajuda mútua, onde então as famílias, os libertos, se reuniam para se ajudar a sobreviver naquela sociedade que estava sendo apresentada para eles. Que mesmo com a abolição da escravatura, a estrutura social do Brasil não mudava. Ela continuava sendo discriminatória, preconceituosa e racista. Então, se unir, buscar outras famílias, buscar outros negros e negras, era uma forma de se ajudar, de se proteger. Então, a partir do final do século XIX, antes mesmo da abolição da escravatura, os clubes começam a se configurar como essa forma de organizar, de unir as famílias. E ela tem uma performance muito específica, que é o espaço urbano. O clube social, ele se apresenta até como um contraponto aos clubes sociais que já existiam em Santa Maria, por exemplo, mas que proibiam a presença das famílias de origem africana. Então se cria o Clube 13 de Maio como sendo esse espaço de sociabilidade, como esse espaço onde se cultuava ali a cultura africana e se mantinha relações familiares ali para se ajudarem a sobreviver. O próprio Museu 13 de Maio, e a gente estuda as atas do 13 desde 1903, tu vai ver eles projetos maravilhosos. Era praticamente uma assistência social que se dava dentro do 13. Tu tinha escolas noturnas, por exemplo, para famílias negras que frequentavam o espaço, para as crianças que não podiam ainda frequentar uma escola pública, iam para o 13. Tu tinha aula de corte e costura, tu tinha aula de teatro, tu tinha aula de música, tudo dentro desse espaço. Então o 13, na verdade, o Clube Social 13, ele faz parte de toda uma organização nacional de clubes sociais que foram criados nesse período e começaram a ocupar os espaços urbanos onde a população negra não era bem aceita. O Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem um número muito grande de clubes sociais negros que hoje estão sendo estudados, que as narrativas históricas estão aparecendo. Hoje eu posso dizer para vocês, nós temos a história do Clube 13 de Maio, que é o Museu 13 de Maio hoje, já está nos livros didáticos. E não só aqui no Rio Grande do Sul, para o Brasil inteiro. Então é uma história que antes foi silenciada e que hoje a gente pode contar para todo mundo. Como que tu percebe a situação atual do país em relação a essa movimentação de reconhecimento da cultura negra e patrimônio cultural construído por africanos e afrodescendentes? O que que impede e o que que impulsiona? Eu acho que o que impulsiona, vou começar pela parte inversa, o que impulsiona, sem dúvida nenhuma, é o movimento histórico que acontece com o marco legal da Lei 10.639, em 2003, que é a lei da educação, na verdade, que obriga o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas e também no ensino superior. Esse marco legal, na verdade, ele é um grande provocador, porque ele exige, então, que o espaço acadêmico comece a produzir material didático para isso chegar às escolas. E isso leva às pesquisas que encontram os clubes sociais negros, que encontram as comunidades quilombolas, que começam, então, a vislumbrar um patrimônio histórico da população negra no pós-abolição, que antes não era nem vislumbrado e nem contado. Esse papel histórico, ele tem esse marco legal. Então, a partir de 2003,
E aí é bem no momento em que o nosso museu está sendo constituído, mas que várias outras organizações do movimento social negro começam a se constituir nesse período para dar conta da Lei 10.689 e que faz uma grande mexida na história da educação do Brasil. Pois a história da educação tem que se adaptar a essa lei e isso vai colocando conteúdos didáticos, vai criando uma nova produção acadêmica e todo esse cenário traz uma mudança, e eu sou muito otimista em dizer que hoje a gente consegue debater nas escolas sobre isso, a gente consegue debater nas universidades sobre isso, mesmo que eu perceba também uma grande dificuldade. A instrumentalização, ela ainda está lenta. Se em 2013 eu podia dizer para vocês que não existia nem livro didático, nem pesquisa, hoje já existe livro didático, existe pesquisa e pesquisa acadêmica, mas ainda falta muito para nós chegar a um cenário que eu diria que seria um cenário ideal, que é um cenário em que nós não precisaríamos estar falando mais de racismo. Pois ao mesmo tempo que houve um avanço significativo nesses lugares de memória, nessa pesquisa histórica, nessa construção de identidade que vem a partir da educação, também houve uma mudança simbólica na sociedade brasileira, e eu coloco como um marco, assim, pelo menos os últimos 7, 8 anos, em que a própria polarização do cenário nacional fez com que a catalisação, por exemplo, das redes sociais, da mídia, da internet, criasse um novo conceito de racismo, que para mim é o racismo explícito, é o racismo algoritmo, é um racismo que hoje não tem mais limites, que antes eu lembro que a minha geração usava muito esse conceito, que o Brasil era um país que tinha um racismo velado. A partir dos últimos anos, nós não temos mais esse racismo velado. Esse racismo é explícito, ele está nas redes sociais, ele está nas grandes emissoras, ele está público e visível para todos. Então, esse movimento histórico, que o próprio movimento negro impulsionou, e o 13 faz parte disso, a partir de 2003, ele consegue um grande avanço, mas hoje ele está de novo numa grande batalha de combater esse racismo institucionalizado, estrutural, que continua presente no Brasil, só que hoje com uma nova formatação. Essa formatação que é muito forte, que é muito presente na nossa sociedade, que vem a partir da internet, que vem a partir da polarização política que nós estamos vivendo e que torna explícito os atos racistas no Brasil. O Museu 13 de Maio hoje, ele continua sendo aquilo que ele se propôs como Clube 13 de Maio, lá em 1903. É um espaço de combate ao racismo, é um espaço de autoafirmação, é um espaço de valorização da cultura africana e principalmente agora, quando a gente vê uma série de ataques acontecendo aos movimentos sociais, ao próprio conceito de museologia contemporânea, quando a gente fala dessa ação social voltada para a comunidade. A gente está vivendo um momento que infelizmente é um momento de ataque novamente a tudo que está ligado a essa base conceitual e essa base social em que nós valorizamos aqueles que vêm de baixo, aqueles que têm uma luta social, aqueles que ainda hoje lutam para sobreviver numa sociedade brasileira. Tu, João Heitor, também trabalha como gestor de projetos culturais, né? Que iniciativas são essas que tu trabalha? Bom, né, toda essa minha trajetória de trabalhar com gestão de projetos começa no próprio 13. O 13, como ele surgiu do próprio anseio do movimento social negro, junto com vários amigos, colegas, atores desse processo, a gente nunca teve realmente um financiamento. A gente teve que ir atrás, criar projeto, aprender a trabalhar com essa dinâmica da política cultural. E a partir disso aí eu ampliei também o escopo, por ter toda uma trajetória como historiador ligado à educação. Nós começamos a gestar projetos para várias outras instituições, secretarias, empresas, consultorias para empreendimentos na área de arqueologia, de preservação de patrimônio, e fez com que eu também hoje sou uma empresa, então, que é gestão de projetos, que atua nessa dinâmica de ligar a questão social, ambiental, cultural e arqueológica. É uma empresa que trabalha na mesma perspectiva do museu, mas para outros horizontes, além do estado do Rio Grande do Sul, inclusive. Se tu pudesse voltar no tempo e viver um dia no museu, o que tu viveria? Eu acho que essa nossa trajetória de mais de 20 anos, ela já nos deu vários momentos muito importantes. E eu acho que recortar na verdade, eu não estaria sendo justo. Mas viver um museu diariamente, com ele aberto, e onde a gente vê as pessoas circulando nele, é o que faz a gente ser mais feliz hoje. Quando a gente faz uma ação, que a gente vê a escola chegando no museu, quando a gente vê a criança da comunidade do bairro Rosário se identificando no museu,
vendo o espaço aberto, e hoje que é um espaço que a gente coloca para a comunidade como sendo seu espaço, eu acho que são esses momentos que eu quero reviver sempre. Quando ele está aberto, quando ele está cheio de oficina. Eu digo para mim assim que o maior orgulho que eu tenho no museu é quando tu tá dando uma oficina de educação lá embaixo e tá tendo uma aula de capoeira lá em cima. Ou tá tendo uma aula de samba e tem aquele barulho todo. E algumas pessoas até ficam assim, como é que se trabalha num lugar onde tem uma escola de samba tocando praticamente? Que bom que isso acontece. É essa dinâmica que nós queríamos dar ao Museu de Novo. Muitas pessoas, os antigos sócios, né, quando eles entram no museu, eles dizem para nós assim, parece que a gente está vivendo os bailes de novo. Não necessariamente porque está tendo baile, é porque tem gente, porque tem vida, tem música lá dentro. Então eu acho que voltar no tempo é voltar todos os dias que o museu está aberto. Por anos, né, a prática da capoeira ela foi legalmente e infelizmente proibida. Por que se deu essa proibição? Bom, a questão da capoeira, na verdade, ela se insere em toda uma política nacional do Brasil, desde a proclamação da República e a abolição da escravatura. O Brasil que passa a ser desenhado a partir do processo de abolição da escravatura e a Constituição de 1891 era um Brasil que se inseria numa política internacional capitalista. E se naquele momento os grandes teóricos do mundo pensavam que uma nação capitalista desenvolvida naquele período, ela tinha que ter uma origem específica, que era a origem europeia. Ou seja, os legisladores do Brasil começam a pensar um Brasil onde, então, as características da escravidão, e principalmente da escravidão negra, não poderiam aparecer como os pilares sociais constitutivos do Brasil. Ou seja, para o Brasil ser desenvolvido, ele tinha que ter uma origem europeia e branca. E por isso, então, esse discurso de branqueamento ele se torna uma prática. Uma prática, na verdade, social, de negar a existência de uma cultura africana dentro da cultura brasileira. E um dos elementos era a capoeira. A capoeira é algo, na verdade, que vem da África, que se mistura com elementos aqui da cultura local do Brasil e cria uma nova cultura que é brasileira, mas é de origem africana. E torná-la ela pública e reconhecer ela como sendo uma cultura brasileira, isso não faria bem para a imagem que os legisladores republicanos queriam do Brasil. Então se criminalizou para que a cultura, então, ela tivesse mais características europeias e menos características africanas. E isso coloca a capoeira no mesmo pé, na verdade, de perseguição que vai ter, por exemplo, as músicas, a religião de matriz africana, todos os elementos, então, que mostrariam para o mundo que o Brasil tinha, então, uma forte ligação com a origem africana. A capoeira, infelizmente, fica marginalizada durante muito tempo, até que ela começa a receber uma outra conotação no longo do século XX, e hoje a gente traz ela para dentro da Lei 10.639, para dentro de todos esses elementos constitutivos de uma sociedade que reconhece a diversidade. E a capoeira está como esse elemento que ele é nitidamente brasileiro, mas de origem africana. Como tu acreditas que as manifestações artísticas podem influenciar na conscientização política das pessoas? Bom, a gente acredita muito nisso. As manifestações artísticas, desde sempre no Brasil, e quando eu digo desde sempre, não quero ser leviano, eu quero falar desde o momento que o processo de colonização se efetiva no Brasil, as manifestações artísticas, elas são fruto das próprias ansiedades da sociedade. Elas refletem aquilo que o povo vive, aquilo que o povo sente. Se eu for pegar da literatura à música, a arte em si, ela catalisa sentimentos, ela catalisa processos, na verdade, de reconhecimento social que muitas vezes não são contemplados pelo Estado Nacional. Fosse o Estado Nacional no período colonial, no período imperial ou no período republicano. E aí é onde aparece, na verdade, a produção da arte. A produção da arte, ela é esse canal onde nós, seres humanos, colocamos para fora todas aquelas nossas necessidades, carências e buscamos o nosso reconhecimento. A gente fala através da poesia, a gente canta, na verdade, as nossas necessidades, a gente expressa corporalmente através do corpo, da pintura e das expressões, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente necessita. Então, os movimentos sociais e os coletivos sociais que produzem arte e cultura são coletivos, na verdade, que estão colocando para fora o anseio da sociedade, da base da sociedade, principalmente. Aquela que não é contemplada, na verdade, pela política pública, pelo Estado, pela formatação padrão, na verdade, de um Estado dentro dos ditames econômicos e políticos. Ele reflete exatamente aquilo que o povo quer, aquilo que o povo sente, aquilo que o povo é na sua origem. Uma última pergunta.
Quem tu homenagearia com uma estátua na cidade de Santa Maria? Nossa. Com uma estátua. Sinceramente, com uma estátua ninguém. Eu homenagearia com mais pontos de cultura, com mais espaços de memória, com mais espaços de construção coletiva. A estátua seria uma forma de a gente resumir demais algo que é tão grande que é a cultura. João Heitor, queria agradecer pela tua presença no Provocarte hoje, por ter compartilhado com a gente essa história. Eu que agradeço, obrigado. E por hoje, a gente fica por aqui, mas conscientes de que no dia a dia se constrói uma cultura antirracista e pós-colonial, que cada vez mais se desenvolvam espaços onde possa se expressar e educar-se, que o museu mantenha viva a história negra da cidade, que se compreenda que a comunidade é a base e o objetivo. Até o próximo episódio.